Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, a mais Encontro Comigo. Hoje eu vou trazer um vídeo com bastante insights, se vocês quiserem anotar ou rever esse vídeo depois. Faltam em média de 35 a 40 dias para terminar o ano e eu quero realmente dar algumas instruções, alguns insights para vocês que muitas vezes querem mudar de vida, querem melhorar alguma coisa, mas não sabem como. E eu vou falar umas coisas muito simples, mas que se vocês conseguirem entender, vão ser muito poderosas na sua vida, tá? Eu comecei a montar esse vídeo na minha cabeça final de semana, quando a gente tava numa pracinha, e eu observei uma mãe e a sua filha e os netinhos. E a avó, né, no caso, ela gritava muito com as crianças, não tinha paciência com as crianças não podiam fazer nada, que tudo elas eram xingadas. E a mãe que estava ali junto estava da mesma maneira. Ao invés de tentar fazer diferente, né, ela estava aplicando a mesma coisa. E às vezes a pessoa, ela só não consegue ver isso, né? E eu comecei a pensar como é que essas pessoas assim podem mudar a realidade delas, né? Porque elas são acostumadas, foram criadas de uma maneira e estão dando continuidade àquela maneira. Porque, com certeza, a minha criação foi muito boa, mas teve algumas coisas a serem melhoradas. Com certeza, eu, como mãe da Valentina, também vou ter muitas coisas que ela vai melhorar depois. Mas tudo aquilo que a gente já consegue melhorar já é um avanço para o futuro daquela criança, né? Só que muitas vezes as mães não estão antenadas. Então eu comecei a pensar, né? E eu era uma pessoa que era muito automática, eu era um robozinho, assim, sabe? Até que eu tive que passar por alguns problemas de vida, de saúde, e para tentar entender, eu caí nesse mundo de inteligência emocional, de se desenvolver, de entender que nós não somos um robozinho, que ninguém pensa igual a ninguém, que muitas vezes a gente só segue o fluxo, né? Só segue, vai vivendo e não para pensar em pequenas coisas do dia a dia e acaba tendo a sensação de que a vida não é boa. Enfim, tudo isso, né? Então eu montei um vídeo aqui para vocês hoje dando várias dicas assim, como mudar de vida. A gente não precisa mudar o mundo, mas sim o nosso mundo, ou seja, a nossa cabeça, como a gente vê qualquer coisa. Então, um pensamento positivo muda muita coisa. Às vezes, a criança tá ali brincando, ela derruba um copo com água no chão e quebra. Você pode ter uma reação explosiva, ou você pode compreender que a criança não fez por querer e respirar fundo, né, e tá tudo bem. Ter inteligência emocional para administrar bem aquela situação sem se explodir e mostrar para a criança que explodir ou ser estressada ou sempre reclamar de tudo é uma coisa normal. Então, as crianças, elas são o nosso reflexo e tudo que a gente faz, elas observam e aplicam também. Então é nos pequenos detalhes e é mudando a nossa cabeça, o nosso mundo, e não precisa que as coisas do mundo. E automaticamente, quando a gente começa a mudar aqui, a gente começa a ver as coisas diferentes e o nosso mundo externo começa a ser transformado. Então esse é um segredo. A gente muda o nosso jeito de ver as coisas, a gente acaba mudando o nosso mundo. E tudo começa com uma decisão, de você decidir, não, eu quero buscar alguma coisa diferente, ou eu quero me entender, porque eu sou assim, porque eu sofro com isso, porque tudo que aquela fulana fala me incomoda. E começar a ir atrás. E hoje em dia, essa ferramenta que é o celular, é uma ferramenta poderosíssima, porque tem cursos que você tem que pagar, tem que investir, alguns muito caros, muito bons também. Só que se você não tem condições, tem muita coisa gratuita no YouTube, provavelmente aqui no YouTube, né? E que já ensina bastante, já dá pra se formar aqui, claro, nas fontes seguras, né? Mas para isso precisa ter uma decisão. E sempre tá tentando buscar sabedoria, entender, porque tem muitas pessoas que são muito inteligentes, têm muito conhecimento, mas na prática não conseguem dar um bom dia para a pessoa que passa, né? Ou ter paciência com alguém, né? Mas são pessoas muito inteligentes. E sabe qual que é a diferença de inteligência e sabedoria? Inteligência é você saber que um tomate é uma fruta. Não sei se você não sabia, tomate é uma fruta.
Mas a diferença da inteligência para a sabedoria é você ser sábio, que se você colocar o tomate na salada de fruta não vai ficar bom. Né? Então tem uma certa diferença e tem muitas pessoas que não têm muito estudo, não têm muita formação, enfim, muito conhecimento, mas são pessoas muito sábias, porque elas conseguem escutar o som do passarinho e achar bonito, elas conseguem olhar para as obras que Deus criou e saber valorizar, elas sabem aproveitar o momento quando estão com pessoas especiais, elas têm experiência de vida muitas vezes, então são aquelas pessoas sábias que falam assim uma coisinha muito simples e muito óbvia, mas é que você não sabia e não reparava, né? Então essa é a diferença da sabedoria e da inteligência. E outra coisa também que é muito importante, além de você decidir, buscar, não, vou tirar 30 minutos do dia, ao invés de ficar rolando o Instagram, eu vou assistir um podcast de pessoas que têm inteligência emocional, de pessoas que eu admiro, vou olhar um vídeo no YouTube, enfim, ou ler um livro. A decisão e a ação, porque até na Bíblia, né, tem muita coisa, muita informação ali que se tu tira, são valiosas, são muito sábias, e uma delas é, se a gente for parar pra pensar, quando Jesus fazia milagres, né? Ele não simplesmente chegava, fazia um milagre, ele sempre dava uma instrução. Repare isso quando você for ver qualquer milagre que Jesus for fazer, ele dava alguma instrução. E quando a pessoa fazia aquilo, ela via que estava curada, que ali tinha sido realizado um milagre. Então, na própria transformação de água em vinho, quando multiplicou os peixes, os pães, ele sempre dava uma instrução, e aquilo só acontecia se a pessoa ia lá e fazia. Então não adianta muitas vezes a gente ficar sentado no sofá esperando as coisas tudo se resolverem. A gente tem que agir e a gente tem que decidir fazer isso, né? Outra coisa, Deus não escolhe capacitados, Deus não tem preferidos, mas Ele capacita aqueles que decidem e que estão dispostos a se capacitar. Então não tem nenhum filho preferido, mas Ele sim capacita aqueles que se dispõem. Se a gente for ver os apóstolos, se a gente for ver, nenhum deles eram pessoas perfeitas, eram pessoas pecadoras, pessoas que não tinham assim exemplos de vida, e elas foram se transformando na caminhada com Jesus. Então elas não eram assim as melhores do mundo. Depois elas fizeram cada um a sua história, cada um a sua, né? Mas elas não eram pessoas perfeitas, não eram, né? Então muitas coisas, muitas lições a gente também pode tirar da Bíblia, que realmente é um manual de instrução quando usado da forma correta, né? E deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. E a gente não muda, né, o começo, a gente não muda como a gente começou, que família a gente veio, o dia de hoje, né? Mas a gente começa a partir daqui transformar o meio e transformar o fim. Então a gente tem que sim ser responsável pelos nossos dias e saber que tudo que a gente faz hoje, muitas vezes a gente faz planos lá para o futuro, né? Mas muitas coisas que a gente está fazendo hoje é o que vão impactar lá no futuro. Isso é na alimentação, na atividade física, como a gente se relaciona com as pessoas. Então tudo que a gente está fazendo no hoje vai refletir lá no futuro. Então a gente não muda o começo, mas a gente pode mudar o meio e o fim, né? O dia de hoje, ele é um presente pra gente fazer algo. E a última dica que eu quero dar é que os pequenos detalhes, as coisas simples, as coisas óbvias, o óbvio bem feito, o feijão com arroz, esses detalhes do dia a dia, a tua rotina de acordar de manhã, tudo que tu faz, se tu começar a olhar para ela de uma forma diferente, isso gera um resultado gigantesco, porque você vai fazer tudo com mais presença, com mais dedicação, vai saber dar valor para aquelas pessoas que estão ali. Então, seja sábio e não só inteligente e com muito conhecimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Revejam ele mais umas vezes agora em 2022 para ir já fazendo algumas transformações básicas, não é algo mirabolante, né? Mas que vai transformando o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano, e você vai colhendo bons resultados, tá bom? E vamos começar 2023 confiando que Deus tem o melhor para nós. E se você tá aqui vendo esse vídeo é porque com certeza Ele quer plantar alguma sementinha no seu coração
e ele quer ver você bem, feliz. Como nós, se você é pai ou mãe, quer ver seu filho, quer ver ele sempre bem, feliz. Então é assim que o pai quer ver nós bem e felizes, realizado e conseguindo depois, com cada pequeno degrauzinho que vai subindo, conseguir passar para nosso irmão, nossos colegas de vida, que estamos todos no mesmo barco, né? E quando a gente consegue se recuperar, passar a entender coisas que a gente não entendia, a gente consegue ajudar aquele colega que está ali do nosso lado, passando muitas vezes pela mesma coisa que você já conseguiu passar e já usou ferramentas que você usou pra gente realmente se abraçar e se ajudar e seguir juntos nesse barco chamado vida, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.